Você pode já ter se deparado com a seguinte frase: é necessário conhecer a beleza de Deus, é necessário contemplar a beleza de Deus. Mas o que seria a beleza de Deus? Ela é igual à nossa, humana, que é baseada por meio de características físicas? E eu afirmo a vocês que não. A beleza de Deus não é baseada nas características físicas de Deus. Primeiramente, porque nós não conhecemos a face de Deus. Deus Pai, nós não o conhecemos, ele não se revelou a ninguém. Isso está descrito na Bíblia. Contemplar é quando nós observamos de uma forma tão profunda e admirável para algo ou para alguém que nós começamos a observar cada mínimo detalhe daquela coisa que nós estamos observando. E começamos a absorver o conhecimento e sermos transformados a partir daquilo que nós estamos contemplando, que nós estamos vendo com os nossos olhos físicos e também espirituais. E aqui, quando nós falamos em contemplar a beleza de Deus, nós estamos dizendo que nós precisamos observar, admirar, viver em observância diária e eterna a beleza de Deus. E essa beleza de Deus, que não se remete às características físicas, mas sim às características daquilo que Deus é. Mas como nós sabemos quais são as características daquilo que Deus é? A partir da sua palavra, a Bíblia. A Bíblia ela está repleta de informações das milhares de características de Deus. Características essas que são imutáveis, eternas e ilimitadas. O que seria ilimitadas? Seria que não importa o quanto nós contemplemos enquanto vida e nem enquanto nós contemplemos enquanto estivermos na eternidade com Deus, suas características nunca cessarão o conhecimento. Então nós teremos um conhecimento ilimitado em observar cada uma dessas características. Então é impressionante que nós teremos esse conhecimento e seremos satisfeitos, mas ainda queremos mais desse conhecimento das características de Deus. Mas, Gabriela, quais seriam algumas dessas características? Eu gostaria de falar para vocês um verso aqui de Salmos 104, verso 1. Bendizei ao Senhor, ó minha alma. Ó Senhor, meu Deus, tu és muitíssimo grandioso. Tu estás vestido de honra e majestade. Nesse único verso do Salmo 104, o salmista ele coloca 3 características: que Deus é muitíssimo grandioso, Deus está vestido de honra e de majestade. 3 características importantíssimas que são imutáveis e eternas e ilimitadas em conhecimento. Essas características são reveladas por toda a Bíblia, mas o livro de Salmos, para mim, ele tem um lugar onde é transmitido de forma mais plena, né, de forma mais visível as características de Deus, porque é como se o salmista ele estivesse observando e repetindo aquilo que ele está observando. Mas como nós podemos viver uma vida contemplando as características de Deus? Primeiro, nós precisamos viver lendo aquilo que Deus nos deu, que é a Bíblia, e a partir dela conhecer a Deus. E quanto mais nos conhecemos e contemplamos a Deus, que conhecer também é contemplar, mais nós somos transformados por aquilo que Deus é. Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus, um homem que teve seus pecados, teve seus erros sim, como todos os homens, mas ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus, ao qual tinha um coração quebrantado, contrito e disposto a contemplar a beleza de Deus. E eu gostaria de falar uma coisa muito importante que Davi fez. Davi, ele conhecia tão profundamente as características de Deus, que mesmo ele sendo apenas um pastor de ovelhas, ele desafiou o grande Golias. Mas não por aquilo que ele era, pela força que ele tinha, não porque ele não era ninguém, era o menor de sua casa e não tinha muita força, visto que ele era pequeno em estatura, mas Davi confiava na fidelidade, no poder, na promessa que Deus estava com o seu povo, ao ponto de conhecer tão bem essas características que ele vivia por elas. Davi vivia o dia a dia, o simples e ordinário dos seus dias, contemplando e vivendo as características de Deus. Viver as características de Deus é contemplá-las e
confiar que elas são verdadeiras para você viver elas durante o seu dia. Por isso que é tão importante nós contemplarmos a beleza de Deus. É tão importante nós conhecermos essas características, porque elas moldam o nosso caráter, moldam o nosso dia a dia, ao ponto de nós sermos transformados em Deus para aquilo que Ele nos destinou a ser. Isso é contemplar a beleza de Deus.